Olá, amigas, amigos e amigos. Resolvi vir falar um pouco sobre a situação trágica, terrível da região metropolitana do Recife, das zonas da Mata Norte e Sul e um pouco do Agreste, que tem sofrido situações de calamidade com essas fortes chuvas que aconteceram nessa última semana e agora já adentram na uma semana seguinte. Já são quase 100 mortes, é um número terrível, é um número que não se esperava chegar. Já são mais de 6.000 pessoas entre desabrigadas e desalojadas. Ainda existem mais de 20, ou cerca de 20, corpos desaparecidos, soterrados, vivos ou não. Cada vez que o tempo passa, fica mais difícil você crer na resistência e na sobrevivência dessas pessoas. Mas os números que mais impressionam, ou as circunstâncias que mais chamam a atenção, nem são essas que já são trágicas por si. É o seguinte que mais me inclina a ver a peculiaridade dessas situações, nas quais encostas, morros, comunidades ribeirinhas são sempre expostas. Choveram nos últimos dias 800, 700, 900 milímetros por metro cúbico de água. É muita coisa em se tratando de uma medição, de uma metragem, pelas questões que envolvem essa contagem histórica, seja pela Agência Pernambucana de Águas e Climas, a APAC, seja pela Defesa Civil federal, estadual, municipal, seja por qualquer órgão de medição, Corpo dos Bombeiros, etc. Isso já é por si só um desastre em potencial quando se sabe da falta de infraestrutura, da falta de saneamento, da falta de total de cuidado e acurácia com as pessoas, porque as cidades crescem desordenadamente, as cidades grandes, ditas grandes, as grandes metrópoles brasileiras ainda incham, que não podemos nem chamar de crescimento, mas de inchaço, um inchaço pustulento, um inchaço que com certeza cria desconfortos e sempre vai criar por conta da absoluta falta de entendimento entre um cuidado com o ambiente, em primeiro lugar, e em segundo lugar, um cuidado com as pessoas que habitam aquele ambiente, e numa terceira via, a via que se quer e que se empenha, que é a via de se crescer e de se aumentar a produtividade, que é um viés capitalista extremo. Então nós temos circunstâncias que beiram a obviedade, como vão decorrer e vão serem concluídas em problemas graves de estrutura urbana. Uma cidade como Camaragibe, que fica na região metropolitana, ela é composta em quase que 60% de seu território em áreas consideradas de risco, em áreas consideradas de problemáticas, em áreas consideradas ruins. E o que tem mais chamado a atenção é um segundo ponto, que é o que eu quero tratar a partir de agora, não só em Camaragibe, mas Paulista, onde resido, Recife, Olinda, em qualquer lugar do Brasil, ou quiçá em qualquer lugar do mundo, que é o racismo ambiental que pervade essa questão. Eu estive assistindo a um telejornal matutino, uma grande emissora, e você pode observar nessa grande emissora, vocês podem ter acesso a essas reportagens por meios remotos, online, etc e tal, por todas essas modernidades que temos hoje em dia, é a questão da pele, da cor da pele e da pessoa que está abrigada nesses abrigos da Várzea, nesses abrigos, Várzea que é um bairro do Recife, nesses abrigos de Camaragibe, de Paulista,
de Olinda, de Jabotão, dos Guararapes, que ficam na região metropolitana do Recife, todos esses municípios. Você pode observar de forma eficiente, evidente, auto-evidente, diria eu, que são pessoas negras em sua totalidade. Eu não disse na sua maioria, eu não disse na sua porcentagem de 70%, 80%, não, 100% das pessoas que vi, de crianças a pessoas idosas, de mulheres, homens, filhas, filhos, mães, pais, adolescentes, todos negros. Todos eram gente negra, pessoas negras, como eu, como muitos dos que me acompanham, como muitos dos que me acompanham, como muitos dos que me acompanham. Eu estou a ser extremamente sincero convosco, que é uma prática que eu sempre costumo adotar. É cansativo você ver, por exemplo, a lista das pessoas que já foram identificadas e morreram. Aí sim, uma porcentagem praticamente total de pessoas negras. Você vai ver a lista de pessoas desabrigadas, uma porcentagem quase que total de pessoas negras. Você vai ver a lista de pessoas que estão auxiliando, que estão cooperando, que estão na linha de frente para ajudar essas pessoas. Também, a maioria dessas pessoas são pessoas negras. São comunidades de terreiro, são comunidades religiosas compostas por pessoas negras. São comunidades, às vezes paupérrimas, sertanejos, pessoas do Agreste que não foram acometidos desse problema, que são predominantemente pessoas negras, que ajudam e cooperam. É um ciclo negro de ajuda e do ajudado, do que ajuda e do que é ajudado. E parem para pensar no quanto o racismo impregna e contamina a nossa realidade. Se ele não existisse, ou se ele fosse acalmado, se ele fosse combatido, se ele fosse realmente contraposto por leis e por punições e castigos que fossem realizados, nós não veríamos, quiçá, 90% dessas catástrofes sociais, não são catástrofes naturais. As chuvas, o acumulado de chuvas, o que caiu, as circunstâncias que essas chuvas caem e aquilo que elas fizeram de estrago, não são causas, são efeitos. Porque de um lado são os efeitos das alterações climáticas, que alguns ainda insistem em negar, e do outro lado são efeitos causados pela ocupação de lugares indevidos, de lugares não cuidados e de lugares abandonados pelos poderes públicos. Então, se você faz um somatório de todas essas circunstâncias, você tem o que está acontecendo no Recife, que aconteceu em Petrópolis, na região serrana do Rio, no Acre, que aconteceu na Bahia, que aconteceu no Ceará, que aconteceu outras vezes por aqui, por Pernambuco, em outros estados do Nordeste, está acontecendo no Alagoas. Então todas essas coisas não são aleatórias, não são coisas que acontecem por conta de fenômenos naturais, por conta de alterações no ciclo desses fenômenos naturais. Nós somos eivados por um racismo, por uma desigualdade racial e social, por um descaso dos poderes públicos baseados nessas desigualdades raciais e sociais, e por uma opção de vários poderes públicos de priorizarem coisas que não são para serem priorizadas, propagandas, publicidades e entre outras coisas, e deixarem de lado a sua população. Não há justificativa para certas coisas ainda ocorrerem em 2022, mas elas ocorrem. Quase 100 de mortos aqui no Recife. Graças a Olorum e aos orixás estou bem, minha família está bem, alguns amigos meus também estão bem, mas é óbvio que nós nos consternamos, nos solidarizamos e nos contritamos com muitas das pessoas que já faleceram, entes que perderam 11 pessoas da mesma família que foram enterrados ontem, pessoas que ainda esperam para ver se encontram familiares soterrados, pessoas que surgem afogadas, levadas pelas correntezas dos rios, que moram em comunidades ribeirinhas,
pessoas que somem e aparecem 2, 3 dias depois, sendo levadas por essas correntezas, pessoas que nem estavam sendo contabilizadas, pessoas que perderam tudo, famílias como eu vi, com 5 filhos, o esposo, a esposa, só terem a roupa do corpo e uma fé que os faz sorrir, e evidentemente é só isso. Então vamos nos pôr a refletir e ver o quanto nós perdemos quando nós abrimos mão conscientemente de dizer, dar nome aos bois, colocar os pingos nos is e dizer que, em primeiro lugar, descaso dos poderes públicos, em segundo lugar, não é culpa da natureza, em terceiro lugar, o racismo ambiental, em quarto lugar, essa desigualdade racial, social, e em quinto lugar, a omissão diante disso tudo. É isso que precisamos realmente combater e sermos fortes para conseguir. Então, Recife ainda vai ter vários dias de chuva. As previsões da APAC, da Defesa Civil, ainda são de várias pancadas de chuva que vão minando o solo já encharcado desses lugares de risco. E ainda temos muito a ver e muito a, infelizmente, sofrer por aqui.